Boa noite. Seguindo nosso ciclo de entrevistas, estamos hoje com o Dr. Maurício Raposo de Medeiros, médico especialista, que é o reumatologista que atende no ambulatório de SEADAS aqui em Rondonópolis. Dr. Maurício, como que o SARS-CoV-2 age nos pacientes com doenças reumáticas? Bom, gente, aí a gente tem algumas perspectivas mais animadoras. Já na época do SARS-CoV e na época do MERS, na primeira epidemia de coronavírus, alguns anos atrás, e na epidemia de vírus respiratório agudo no Mediterrâneo, para ser um pouco mais específico, né? Já se notou que não havia um maior acometimento do paciente com doença reumatológica em relação à população comum. Nós ainda não temos certeza a respeito do Covid-19, mas existem relatos que estão acontecendo ao longo do mundo, mostrando mais ou menos essa tendência, e o primeiro estudo que, pelo menos que eu vi, é um estudo que foi publicado agora dia 2, foi publicado por uma equipe que atende na Lombardia, que foi bastante atingida, na região teve 33 mil casos, com 1.250 internações, um grupo que internou pelo menos 700 pacientes, também segue um número de pacientes com doenças reumáticas muito alto. Então eles fizeram um segmento de 2 semanas, de 320 pacientes com doenças reumáticas, tomando as mais diversas drogas, tomando metronidazole, tomando drogas como leflunomida, tomando inibidores de fator tumoral alfa, inibidores de interleucina 6, e eles não notaram um resultado muito alarmante. Eles rastrearam particularmente os pacientes que tinham teste positivo para Covid-19, também os pacientes que tinham clínica extremamente suspeita de acometimento de árvore respiratória e pacientes que tinham tido contato com outros pacientes com Covid-19. Eles encontraram, então, 4 pacientes com sorologia positiva, 4 pacientes com clínica bastante suspeita e 5 que haviam tido contato. Nenhum desses pacientes evoluiu para intubação, nenhum desses pacientes evoluiu para um agravamento do quadro. Um desses pacientes chegou a ser admitido em um hospital, mas teve alta com uma suplementação de oxigênio por alguns dias, com um fluxo leve, com ventilação não invasiva. Então eles acreditam que não tem como ainda afirmar que é possível dizer que o paciente reumatológico tem maior segurança em relação à população comum, mas aparentemente não há um maior acometimento de paciente reumático em relação à população comum. O risco deles é igual. Dr. Maurício, os pacientes com doença reumatológica fazem uso de imunossupressor ou imunobiológico ou corticoide em dose imunossupressora, seria necessário que esses pacientes interrompessem o tratamento caso eles adquiram a Covid-19? Essa é uma pergunta muito importante, é uma dúvida que os pacientes vão ter bastante, já estão tendo, e a resposta é a seguinte: não é necessário. A não ser que o paciente seja tabagista, seja um paciente que tenha muita comorbidade, seja mais idoso, ou que então esteja apresentando um sintoma muito grande de atividade de doença ou sintomas relacionados à Covid-19. Então a gente prefere que não interrompa o tratamento, porque a ausência da resposta, algumas dessas respostas têm presença de corticoide, pode causar uma resposta de suprarrenal inadequada, e alguns imunossupressores podem fazer, a falta deles pode fazer com que a doença reative. Um problema que nós estamos enfrentando na doença é o excesso de inflamação. O controle, a moderação da inflamação é um objetivo muito importante. No caso do paciente ter falta de receita, ter dúvida, ele deve procurar o contato com o ambulatório, ou com o consultório, ou com o centro de infusão que ele estiver sendo atendido,
e procurar agendar. No caso de agendamento, também é uma coisa muito importante que a pessoa se prepare um pouco, né? Procure não trazer acompanhante, deve vir de máscara, deve chegar no horário, evitar chegar muito cedo ou atrasar, porque os ambulatórios vão estar funcionando com um número reduzido de pacientes para conquistar o nosso objetivo principal, que é diminuir a aglomeração. Então, chegar organizadamente, lembrar de não manusear objetos no consultório, na sala de espera. Vão encontrar às vezes revistas, às vezes tem alguns brinquedos para pacientes pediátricos, alguma coisa que pode estar solta ali no meio da sala de espera. Procurar se conter, não ficar manuseando, não ficar tocando em superfícies. Os atendimentos vão procurar ser abreviados. Muitas vezes não vão ser feitos exames físicos gerais, principalmente direcionado, para tentar diminuir o tempo de consulta e tentar diminuir o risco do paciente. Sempre portando álcool gel ou tendo água e sabão à mão, lavar as mãos antes da consulta e imediatamente após fazer a consulta também. Dr. Maurício, do ponto de vista reumatológico, qual que é a sua opinião frente ao uso ainda empírico da cloroquina nos pacientes com Covid-19? Bom, a minha opinião ainda é opinião, não temos ainda fatos consolidados, mas nós temos várias notícias animadoras. Então nós temos uma droga que tem uma feliz coincidência de ter um efeito modulador anti-inflamatório, então ele costuma estabilizar pacientes com doença inflamatória, como lúpus, como síndrome de Sjögren ou como artrite reumatoide. E também é uma droga que consegue ter ação inibindo, dificultando a interação do vírus com as células que vão receber e permitir que o vírus faça metabolismo e acabe se multiplicando. Então é uma coincidência feliz se a gente conseguir achar uma dosagem segura e comprovar os números que começam a se desenhar. Nós vamos ter sim uma droga bastante útil no combate à Covid-19. Ela tem uma toxicidade, essa toxicidade tem que ser medida e pesada. A gente usa a cloroquina há mais de 30 anos. O nível de toxicidade nas doses que a gente usa não é tão alto, mas existe. Agora, a dose de protocolo que estão usando atualmente é um pouquinho mais alta, e também existe a possibilidade de associação com outras drogas que também têm toxicidade. Então, para a gente pensar numa coisa que vai ser feita rapidamente em larga escala, é preciso um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de cuidado. Todo mundo tem pressa, mas a gente precisa lembrar que a diferença entre remédio e veneno muitas vezes é dose. Dr. Maurício, alguns estudos recentes demonstraram que dentre os pacientes com quadros mais graves de Covid-19, eles possuíam interleucina 6, ferritina, VHS, PCR elevados. São marcadores que são comumente elevados em pacientes com doenças reumatológicas. Qual que é a sua opinião frente a esses estudos? Então, a gente está vendo uma exacerbação da resposta inflamatória. Isso ocorre também em alguns pacientes com doença reumatológica, quando algum estímulo faz o sistema imunológico deles reagir mais rápido. A gente tem isso na síndrome de ativação macrofágica, num flare do lúpus eritematoso sistêmico, são respostas agudas, são coisas que os reumatologistas lidam com isso sempre. E é por causa disso, por causa dessa frequência de resposta inflamatória que a gente dispõe de drogas para isso atualmente, já com alguma experiência, já tem 10, 15 anos, que até um pouco mais em algumas drogas que a gente usa. Inibidor de interleucina, inibidor de receptor de interleucina também,
inibidor de interleucina 6, né? Inibidor de interleucina 1, inibidor de vias de sinalização intracelular para a produção de interleucina. São drogas que a gente dispõe, que a gente conhece os efeitos positivos e os efeitos negativos e que temos uma certa prática em usar. Estão ocorrendo no mundo vários protocolos com essas drogas e alguns sinalizam positivamente, outros usados mais tardiamente já mostram uma resposta um pouco inferior ao desejável. Então parece que se a gente conseguir detectar precocemente e nesse momento essa elevação de ferritina, essa elevação de PCR pode ser um marcador que ajuda bastante a detectar a precocidade do quadro, porque PCR é um exame que se obtém em poucos momentos, né? Então a gente consegue definir que o paciente vai caminhar para o quadro e já entrar precocemente com uma droga dessa natureza. Dr. Maurício, alguns pesquisadores evidenciaram que os pacientes hospitalizados com Covid-19 também apresentavam níveis baixos de vitamina D. O senhor aconselha a suplementação dessa vitamina para prevenir os casos mais graves de Covid-19? Bom, a gente tem que observar que esses estudos foram feitos no hemisfério norte, numa época de bastante frio e de pouca insolação, e os pacientes internados já eram pacientes de maior idade. Então, a gente imagina que o nível de vitamina D vai estar mais baixo mesmo. Esse é um ponto, a gente tem que ponderar esse ponto. Mas uma outra coisa é que a gente costuma ter uma meta de vitamina D um pouquinho maior do que os índices previstos pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia quando a gente lida com paciente imunocomprometido. Então, manter o nível ali por volta de 40 nanogramas por ml, 60 nanogramas por ml, eu acho até bem indicado. Mas isso você tem que ver com a história do paciente. Todo atendimento começa com uma boa conversa, com uma boa compreensão de quem é o paciente que você está tratando. Se é um paciente que costuma ficar muito recluso, que não se expõe muito ao sol, mas o sol é agressivo, né? Paciente que também faz uso constante de bloqueador solar, o bloqueador solar não permite a absorção de vitamina D, então você suspeita e, se for possível medir, é o ideal. Se não tiver condição de medir, é um exame que ainda está bastante oneroso, então manter aproximadamente 1.000 unidades internacionais por dia ou 7.000 unidades por semana é uma conduta que não deve levar a uma superdosagem de vitamina D, há toxicidade na superdosagem, né? E que também não deve distanciar demais desse padrão de 40, no máximo 60 nanogramas por dia. Dr. Maurício, existe alguma orientação especial que o senhor deseja fazer para os pacientes com doenças reumáticas nesse tempo que a gente está vivendo? Permanecer calmo, procure manter distância das pessoas, não procure receber muitas visitas, cuidado com pessoas jovens que às vezes têm muito pouco ou nenhum sintoma. A ideia é que a gente vai passar por essa crise, a progressão, a velocidade com que o conhecimento tem aparecido tem motivo para deixar a gente animado. Acho que a gente vai achar modos de conter os episódios mais dramáticos e a gente vai tornar a se encontrar em poucos dias os nossos ambulatórios. Dr. Maurício, nós te agradecemos pelas contribuições, pela disponibilidade e continue ligados para mais informações sobre a Covid-19. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho.